E voltando aqui à nossa discussão, que a gente está discutindo hoje, o Ficha Limpa, queria saber se isso não pode passar, de alguma forma, se houver essa modificação toda que está sendo discutida no Supremo, de que no final das contas a lei vai ter pouco efeito prático, vai acabar afetando pouco os políticos. Como é que o senhor avalia? Não, acho que a lei ela ampliou a punição em muitos casos, algumas punições eram só de 3 anos, elas foram ampliadas para 8 anos, eu acho que isso não vai ser de nenhuma forma modificado. Agora, nós temos que entender que nós vivemos numa democracia. E numa democracia, o poder judiciário é quem toma a decisão final em relação à constitucionalidade das leis, senão também vira uma anarquia. Então, acho que é claro que nós todos... Ou uma ditadura, tivemos, né? Ou nós queremos, claro, que as regras sejam bastante rígidas. Agora, quem vai decidir na hora que é chamado a avaliar uma questão como essa, a constitucionalidade de uma lei como essa, que é importante, é o judiciário. Eu acho que o judiciário não vai, vamos dizer, desmontar a lei. Ele vai, em alguns pontos, sim, pelo que eu entendi no início do julgamento lá do voto do Toffoli, mais algum debate que aconteceu antes do break lá, do intervalo. Eu acho que nós vamos ter uma lei, sim, que vai ser melhor, a regra melhor do que a regra atual, mas em alguns pontos nós podemos ter, sim, por parte do judiciário, né, um retrocesso em alguns pontos. Agora temos que respeitar, porque se nós começarmos também a querer transformar o judiciário, vamos dizer, numa casa política, eu acho que aí é ruim para todo mundo, porque se a pressão política prevalecer no judiciário, né, qualquer um pode, num julgamento que às vezes tenha todas as bases para ser um processo arquivado, você ser absolvido, você acaba sendo condenado. Até acho que, por exemplo, a questão dos julgamentos online, ao vivo, pela TV Justiça, eu tenho dúvidas se esse o que o Brasil faz é o melhor caminho, porque você acaba tendo, vamos dizer, estrelas também agora no judiciário, conhecidas no Brasil inteiro. Eu tenho dúvidas se esse é o melhor caminho, mas aí é um outro debate. Mas acredito que a isenção e a independência que todos nós sabemos que o Supremo tem, ele deve prevalecer e deve ser respeitado por todos nós. O senhor falou em retrocesso. Eu queria saber do senhor o que pode ser um retrocesso, o que o senhor consideraria um retrocesso ali na votação e saber a opinião da deputada também sobre Um retrocesso, uma inconstitucionalidade em relação a uma renúncia de um parlamentar em relação à possibilidade de uma cassação futura. Eu acho que isso não ocorrerá. O que ocorrerá é que não vai prevalecer, que a lei não vai poder... Para antes da lei. Apenas para prejudicar para antes da lei. Agora, dali para frente, eu tenho, pelo que eu entendi do julgamento, que a lei vai valer. Aquele que usar desse artifício, como muitos usaram no passado, isso acabou. Acho que isso é uma vitória, acho que essa vitória, certamente, ela está consolidada. Eu não vejo nenhum problema. A única questão que eu estou vendo que pode ter mais problema é exatamente a questão da presunção de inocência, que, de fato, vai ser uma derrota, um tema importante, fundamental da lei, que vamos esperar o julgamento para ver o que vai ocorrer. A senhora concorda, deputada? Concordo. O que eu acho que é mais importante que a sociedade tenha claro, Patrícia, é a vitória que nós já tivemos ao fazer o debate do Ficha Limpa no Congresso Nacional e aprová-lo. Essa vitória não está em discussão, né? Se ela seria implementada um ano atrás ou um ano para frente, o que nós estamos imprimindo é uma mudança daqui para frente na política brasileira. Nós não temos como corrigir, infelizmente, erros do passado, situações lamentáveis da política no passado, mas nós temos como garantir essa linha de corte, né? A partir da decisão de hoje do Supremo, haverá, a ficha limpa valerá para os políticos do nosso país. Agora, existe aqui um elemento importante da gente também refletir. O Supremo, o que pode ser caracterizado como retrocesso, que é o julgamento em segunda instância de um político, né? Ou uma decisão final, também aqui reside um problema concreto, que é o tempo que o Poder Judiciário leva para tomar essas decisões. E as brechas para que também as pessoas possam recorrer, aqui, né? A gente está fazendo um debate centrado no Poder Legislativo, ou seja, nós aprovamos a lei do Ficha Limpa. Se nós tivéssemos um Poder Judiciário que fosse ágil na sua organização e nos seus julgamentos, porque o Judiciário, nós o temos como uma casa não política, mas nem por isso ela é inquestionável, né? Há de se questionar que, no mundo ideal, eu acho que todos temos a mesma presunção da inocência e que eu sou igual a qualquer cidadã e tenho o direito de ser julgada dessa maneira. Quer dizer, em tese deveria se esperar o final do julgamento. Em tese deveria ser isso. Qual é o problema que nós temos? O julgamento leva tanto tempo, né? É um tempo tão grande que nós estamos tentando antecipar um erro do Poder Judiciário e não um erro nosso, né? Então também é bom que o Poder Judiciário leve isso em consideração
ao julgar, ao realizar, tomar essa decisão no dia de hoje. Nós estamos tentando corrigir uma distorção também gerada por eles no tempo que levam para os seus julgamentos. Agora, falando nessa questão de erro, a senhora acha, por exemplo, e o senhor também, deputado, que de alguma forma o Congresso errou? Como foi pressionado? A gente tinha uma eleição que estava muito próxima, poderia ter sido discutido melhor esse projeto para evitar essas lacunas, por exemplo? Eu acho que a urgência dos projetos, ela é legítima, né? A pressão da sociedade é legítima. Eu acho que independente do que vai ser mantido ou não na lei, o importante, como a Manuela falou, o judiciário tem os seus problemas e a legislação, ela também tem os seus problemas, porque a legislação também dá brecha para os recursos, os eternos recursos, você acaba ganhando tempo para ter prescrição de sentença, de todos esses processos. Então, eu acho que tanto o judiciário quanto o legislativo, se por acaso a decisão for essa, nós devemos avaliar o que tem de errado no Supremo, e acho que o presidente do Supremo tem feito esse debate publicamente, né, com as entrevistas que tem dado, e acho que o próprio Congresso tem que avaliar, e de forma permanente isso é feito, né, a legislação atual, tanto do ponto de vista da punição, aquilo que às vezes um crime bárbaro, que às vezes tem uma punição muito pequena, isso é uma questão que nós devemos estar sempre avaliando, reavaliando, e também do ponto de vista da eficácia e do prazo de julgamento dos processos. O processo às vezes fica 15, 20 anos. Né? Eu estava lendo hoje uma matéria sobre punição contra procurador. Às vezes um procurador em São Paulo levou 15 anos para ser demitido da carreira. Então essas questões, tanto cabe do ponto de vista dos problemas que nós sabemos que o judiciário tem, como também da lei. E da lei cabe, né, a nós que somos deputados e os senadores, está de forma permanente mudando a legislação que às vezes colabora com esses atrasos e com essa revolta da sociedade. Deputado, agora caso fique decidido mesmo pelo Supremo que as pessoas precisam ser processadas até o final, os casos precisam estar encerrados, não haver possibilidade nenhuma de recurso para que valha o ficha limpa. A senhora acha que isso vai diminuir a eficácia? A percepção da população vai ser de que no final não há uma lei em vigor? Sim, e eu repito, né? Agora também nós temos que responsabilizar os responsáveis por isso, porque não haveria contradição entre a instância se fosse ágil o processo, né? Então, acho que a sociedade terá essa reação há de ser natural, mas nós também temos que, Patrícia, ter a seguinte reflexão: eu acho que alguns processos sociais eles são irreversíveis. O Congresso foi pautado pela sociedade no tema do ficha limpa. Se nós tivermos uma derrota no Supremo que gere novas interpretações sobre a legislação, eu vejo a sociedade pronta para pressionar esse mesmo Congresso que legislou de maneira apressada, pelo pouco tempo que tinha do projeto entregue ao projeto ser votado, a refazer ou ajustar determinados elementos da lei, né? Nós não temos leis perfeitas e nem leis mágicas, nós temos leis em construção porque temos uma democracia em construção. Então, se o Supremo tem que tomar algumas decisões, houve um vazio aqui, não está claro, pois bem que a sociedade pressione para que o parlamento torne claro, que não gere novas dúvidas, que não gere novas demandas ao Poder Judiciário. Eu acho que só para a decisão de hoje, ela vai gerar uma pressão, uma nova pressão, popular, talvez, em cima do Congresso e em cima do Judiciário. E acho que os dois poderes têm a obrigação de cada um, na sua esfera, avançar. O Supremo, né, a Justiça, na agilidade dos seus julgamentos desde a primeira instância. E o Congresso, no aperfeiçoamento das leis, para que a gente possa não ter um prazo tão longo entre a abertura de um processo e o seu julgamento final. Perfeito. A gente vai fazer só uma pausa rápida para o intervalo e já a gente volta. Até lá.